Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Já estava com saudade de vir dar aula para vocês. Eu sou a professora Audrey e estaremos trabalhando sobre língua portuguesa. Ontem vocês tiveram uma aula muito legal com a professora Daiane e no final da aula nós tivemos uma história muito interessante que daqui a pouco nós vamos estar relembrando. Mas antes disso, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Ler e interpretar e compreender o gênero textual conto infantil. Identificar os gêneros textuais, carta, e-mail, mensagem do WhatsApp, reconhecendo sua função social. Então veja quanta coisa nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, como a professora já falou, ontem vocês estiveram vendo no final da aula da professora Daiane, essa história contada pela contadora Letícia. Uma história muito legal, não é mesmo? Olha lá, a carta de Hugo. Isso mesmo. Então agora nós vamos ver se vocês prestaram bem atenção nesta história, certo? Vamos ver ali na telinha um pouquinho da interpretação desta história? Então vamos ver lá. Olha lá, ali está mostrando a capa do livro. Aqui nós temos o título. Qual era o nome da história mesmo? A Carta de Hugo. Quem era o autor? Tom Percival. Olha quanta informação a gente tem na capa do livro. E qual era a editora desse livro? A editora Salamandra, que está ali no cantinho. Então, na capa do nosso livro, nós podemos ter muitas informações. E na contracapa, que é lá no finalzinho do livro, nós encontramos sempre um resumo, alguma coisa contando a história. Então, de repente, se eu quero saber se aquele livro vai me interessar, se aquela história vai ser boa mesmo, eu posso estar olhando a contracapa do livro, certo? Vamos ver qual é a primeira pergunta que tem sobre a nossa história? Então, em relação à história A Carta de Hugo, vamos pintar de verde as afirmativas verdadeiras e de vermelho as afirmativas falsas. Quais eram os personagens principais da história? Nós temos ali Hugo e Toby, Hugo e Ted, Urso e Tony ou Hugo e Tony? Qual eram os personagens dessa história? Será que vocês prestaram atenção nela mesmo? Já deu tempo de vocês pensarem? Vamos ver a resposta certa? Olá, o Hugo e o Tony, isto mesmo. O Hugo que era o urso e o Tony que era o guaxinim. Viram que legal? Vamos para a próxima pergunta então? O que Hugo e Tony eram? Eles eram grandes irmãos, grandes amigos, grandes primos ou grandes inimigos? Mas eu tenho certeza que vocês lembram ainda. Isso mesmo, quem respondeu grandes amigos acertou. Parabéns, crianças, prestaram bem atenção na história. Continuando a história, então, aconteceu uma situação diferente na história, né? A gente até pode dizer que foi um problema para o Hugo e para o Tony. O que aconteceu com o Tony? Ele brigou com o Hugo, ele ganhou um presente, ele teve que se mudar ou ele foi viajar com o Hugo? Será que era um problema? Se ele fosse viajar com o Hugo, não ia ser um problema. Se ele tivesse ganho um presente, também não ia ser um problema. Mas aqui nós temos dois problemas. Brigou com o Hugo ou teve que se mudar? O que será que aconteceu na verdade? Isso mesmo, ele teve que se mudar. Olhem lá a ilustração, né? Ele indo com a trouxinha atrás do ombro
indo embora e dando tchau para o Hugo. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser amigos, não é verdade? Eles eram grandes amigos. Vamos para a próxima pergunta? Tony e Hugo prometeram trocar milhares de cartas. Na primeira oportunidade, Tony escreveu uma carta contando como eram as coisas onde ele estava e que ele fez amigos. Vamos ver o que dizia nesta carta do Tony? Olhe lá. Olá. Oi, Hugo. Tudo bem? Minha casa nova até que é legalzinha, mas não é a mesma coisa sem você por perto. O tempo aqui está sempre bom, faz sol direto. E eu fiz novos amigos. Aliás, eles estão me chamando nesse minuto. Tenho que ir. Um abração do seu melhor amigo, Tony. Olhe lá, o Tony mandou notícias para o Hugo. Ele estava numa casa, mas ele não achou essa casa assim tão legal, né? Por quê? Porque o Hugo não estava lá. Mas ele disse que tinha feito amigos. Isso era uma coisa muito boa. Só que esses amigos já estavam chamando ele para brincar e ele então mandou um abraço para o Hugo. O que será que o Hugo achou dessa carta? Será que ele gostou? Vocês lembram o que aconteceu? Vamos ver lá então. Acho que tem mais uma pergunta para nós. Como o Hugo ficou após ler a carta do amigo Tony? Como é que será que ele ficou? Ele ficou animado, ele ficou enciumado, ficou feliz ou ficou triste? Ele ficou muito animado com a carta. Oba, recebi uma carta do meu amigo. Ele ficou com ciúme, será porque o Tony tinha conseguido outros amigos? Ou ele ficou muito feliz? Ou ele chorou de tristeza? Lembram o que aconteceu? Vamos ver? Isso mesmo, olá! Ele ficou enciumado, ficou só imaginando o Tony feliz da vida pulando com seus outros amigos e o coraçãozinho, ficou apertadinho e com muitos ciúmes. Mas será que era motivo para ciúmes? As cartas de Tony então continuaram chegando. E como será que o Hugo se sentia com tudo isso? O que ele fazia? Hugo sentia-se triste e não conseguia responder nenhuma das cartas do Tony. O Hugo sentia-se feliz e não conseguia responder nenhuma das cartas de Tony. Ou o Hugo sentia-se feliz e respondia todas as cartas de Tony? Ou será que o Hugo sentia-se triste, mas mesmo assim respondia todas as cartas de Tony? Vocês lembram o que aconteceu quando ele ficou com o coraçãozinho apertadinho? Olhe lá, ele sentia-se triste e não conseguiu responder nenhuma das cartas. Ele não queria que o amigo dele ficasse triste também, por ele estar triste. Continuando então. Na história diz que chegou a hora de Hugo hibernar. E o que o Hugo fez? Ele pegou uma manta e sentou-se na cama? Ele pegou um cobertor e sentou-se na poltrona? Ou ele pegou um cobertor e sentou-se na cadeira? Essa é muito fácil, né? Tenho certeza que vocês já lembraram dessa parte. Ele pegou o cobertor e sentou-se na poltrona. Olá, o olhinho já estava quase fechando, né? Mas foi aí que chegou a carta mais importante de todas. Vamos ler juntos? Oi, Hugo! Espero que esteja tudo bem com você. Não recebi nenhuma de suas cartas. O correio deve estar com algum problema. Mas eu estou com tanta saudade. Você é meu melhor amigo, o melhor amigo de todo o universo. Espero uma visita sua em breve, hein? Um abração, Tony. Aí o Hugo percebeu, ele não tinha respondido nenhuma das cartas do seu amigo. E o amigo estava com tanta saudade. E o que o amigo disse? Você é o melhor amigo de todo o universo. Isso deixou o Hugo
muito feliz. E o que será que então o Hugo fez? Ele ficou tão animado que escreveu uma carta e falou: vou colocar no correio antes de hibernar. Só que quando o Hugo decidiu colocar no correio, o que dizia lá? Estava fechado para o inverno. E agora o Tony não ia receber essa carta. Como será que o Tony ia ficar com tudo isso se ele não recebesse a carta do Hugo? Que será que aconteceu depois disso? Vocês lembram, crianças? Ele resolveu o quê? Vou entregar a carta eu mesmo. Ó lá, ele chegou e resolveu então arrumar suas coisas, já que o correio estava fechado, arrumou todas as suas coisinhas e vou eu mesmo levar esta carta para o Tony. E olhe, o inverno tinha chegado, teve neve, teve muitas coisas. Ele encontrou pinguins no meio do caminho, ele passou por cavernas escuras, pulou blocos de gelo, subiu, escalou cachoeiras congeladas, montanhas, tudo isso para conseguir levar a carta para o amigo dele. Subiu na montanha mais alta e, como ele era um urso muito descolado, desceu dessa montanha mais alta, mas deu um probleminha na descida. Olhem lá o que aconteceu com o Hugo, coitadinho. Bateu com a cabeça na árvore. Olhem como o Hugo ficou apagado, coitadinho, totalmente. Judiação do Hugo. E agora, o que ia acontecer? Os outros animais da região apareceram e viram o Hugo. Só que tinha um barulhinho lá. Que será que era isso? Mas encontraram uma carta na mão dele. Se tem uma carta, a melhor pessoa a ser chamada é o carteiro. Isso mesmo. Chamaram o carteiro. E como tinha endereço naquela carta, o carteiro então fez o quê? Embrulhou o urso, colocou numa grande caixa e resolveu entregar para o endereço que estava escrito na carta. Olhem lá, mas aquele barulho aumentou, gente. Olhe. Que será que estava acontecendo? E quando ele chegou lá, no endereço do Tony, nossa, que caixa grande! Quem estava dentro da caixa? O seu amigo Hugo. Tony esperou todo o inverno. Estavam animados, esperando quem? A primavera chegar. Porque o Hugo estava, na verdade, o que tinha acontecido com ele? Ele estava hibernando. Mas essa primavera estava demorando e o Tony, estava achando que ele estava... Nem lembrava que o amigo roncava tanto assim. Até que a primavera chegou. O Hugo acordou e eles puderam se divertir muito. Foi muito legal mesmo tudo isso. Olhem lá, a primavera chegou. Isso mesmo. Ali dizia que o Hugo ia hibernar. O que será que é isso? Hibernar. Então aqui a professora trouxe um texto que a gente encontra no dicionário. O dicionário serve para quê mesmo? Para eu ver as palavras que eu não conheço. Lá ele vai me dar o significado das palavras. Então sempre que eu tiver em dúvida numa palavra, não sei o que ela quer dizer, eu procuro no dicionário. Então o que é hibernar? Ficar o inverno numa condição de adormecimento, de entorpecimento, de prostração. Os ursos costumam hibernar.
ficam num estado de sonolência, de falta de atividade. Então ele fica como se estivesse dormindo. Ele come muito durante o ano, para quando chegar o inverno ele poder hibernar. E daí, durante essa hibernação, ele vai gastando toda a energia do alimento que ele comeu. Mas o urso não é o único animal que hiberna, não. Será que tem mais algum animal que hiberna? Muito bem! Olhem lá quantos animais hibernam. O caracol, a tartaruga, o cágado, que é bem parecido com a tartaruga, o lagarto, a rã, as cobras, a joaninha, a andorinha, o ouriço, o esquilo, o castor, a doninha, o gambá, o texugo, a marmota e o morcego. Então, todos esses animais, durante o inverno, eles hibernam. Eles dormem praticamente o inverno inteiro para, descansar, ocupando aquela energia que ficou acumulada, e depois da primavera eles voltam para as suas atividades normais. Então, gente, vocês viram que ali a professora mostrou um textinho que estava no dicionário. E aquele textinho que a gente encontra no dicionário a gente chama de verbete. E agora nós vamos saber um pouquinho sobre a história das cartas, né? Vocês viram que os amigos iam se comunicar por cartas. Será que nós vemos muitas cartas hoje em dia ainda? Não é muito fácil encontrarmos cartas. O que o carteiro sempre deixa na casa da gente? Contas, né? Muitas contas chegam na nossa casa pelo correio, mas carta de alguém conhecido fica bem difícil. Mas a carta tem uma história muito interessante. Ela vem de muito tempo atrás, certo? É o primeiro meio de comunicação que a gente conhece. Então, muito antes, lá no início já, as pessoas começaram a escrever cartas. Os reis mandavam cartas para se comunicar com as outras pessoas, pois as distâncias eram muito grandes e essas cartas eram entregues. Um mensageiro levava essas cartas para as pessoas. Depois apareceram, aqui na telinha está aparecendo, ó lá, o pombo-correio. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que o pombo-correio levava cartas. Então, os pombos eram animais treinados para levar cartas. Mas quem será que teve essa ideia, né? Eles perceberam que os pombos, eles voavam muito rápido e percorriam distâncias grandes. Então, eles foram treinados para levar mensagens. Antigamente também, as cartas eram transportadas em navios. Mas pense, elas levavam muitos dias para chegar no seu destino, né? Pense, até um navio atravessar todos aqueles mares, às vezes a carta levava meses para chegar lá no seu destino. E teve alguém que teve uma ideia muito interessante também e criou o Pony Express. Vamos transportar as nossas cartas a cavalo. Eram escolhidos os cavalos mais velozes e melhores para fazer esse serviço. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos durante um tempo. Mas, de repente, surgiu o telégrafo, que era uma maquininha, um aparelho em que eles passavam mensagens de um lugar para o outro, e os coitadinhos dos cavalos perderam a sua posição. Também foi criado o primeiro correio que foi criado, foi o correio Mor, que ele atravessava os mares por navios também. Depois, com a evolução, o avião foi o melhor meio de transporte que eles acharam para levar as cartas de um país para o outro, não é verdade? E agora as cartas, as encomendas são entregues de muitas formas diferentes pelos correios. A companhia
de correios. Então, eles podem fazer essa entrega por carro, por moto, van e na nossa casa quem leva a carta é o carteiro, né? O carro e a moto sempre vão por distâncias maiores. Então, vamos ver um pouquinho. Só que a carta, lembram que algumas aulas atrás a professora Daiane trabalhou com a gente sobre o bilhete. Então, a carta ela tem algumas características parecidas com o bilhete. Olhem aí na telinha a carta. Então, o que eu preciso numa carta? Eu preciso que apareça o local e a data. Então, nesta carta que está aparecendo ali, tem o local. Ivaí. Ivaí é uma cidade aqui que fica pertinho da nossa. 13 de junho de 2020. Querido amigo Carlos, estou com muitas saudades de você e de todos os amigos da escola. Estou passando esse tempo de pandemia aqui no sítio da minha avó Verônica. Aqui tem um lago lindo. Por estes dias tem estado muito frio. Ainda não pude nadar, mas assim que o tempo melhorar e o sol esquentar mesmo, vou mergulhar com tudo. Aqui tem cavalo. Meu avô Zeca está me ensinando a andar nele. Tive medo no começo, mas agora estou amando. Eu estou fotografando tudo para quando voltarmos para a escola poder mostrar para todo mundo. Eu também tenho estudado bastante. Mesmo aqui, não deixo de assistir às aulas e fazer todas as atividades e tarefas que a escola manda. Sempre ajudo minha avó no jardim, cuidar das galinhas e a preparar as refeições. No final do mês é o aniversário da minha prima Elisa. Será que você poderia me ajudar a pensar num presente para ela? Um grande abraço de sua amiga Joana. Então, vamos ver ali. Ali está destacado do ladinho, né? Que nós precisamos ter um local e uma data, uma saudação e o nome da pessoa para quem é esta carta, o assunto da carta, uma despedida e a assinatura do remetente. Quem escreveu esta carta? Lembram que o bilhete seguia mais ou menos as mesmas recomendações? Só que o bilhete, digamos assim, ele é mais curto. A carta eu ponho mais informações. E a carta é ótima porque eu posso pôr o meu sentimento, né? Contar o que está acontecendo comigo. Então, quando eu estou longe das pessoas que eu gosto, eu posso estar, então, escrevendo uma carta. Só que a carta não pode estar, né, fora de um envelope. Vocês viram quando apareceram as imagens das cartas ali da história? Sempre tinha um envelopinho do lado. Mas antes disso, observem a carta que o Hugo escreveu. Está aparecendo ali na telinha. Oi, Tony. Também estou com saudades. Adoraria te visitar, mas vou hibernar durante todo o inverno. Prometo que na primavera vou aí te ver, assim que eu acordar. Um abraço do seu eterno melhor amigo, Hugo. Tem o assunto da carta? Tem, né? Ele está contando que ele vai hibernar durante o inverno e que na primavera ele iria ver ele, que ele estava morrendo de saudades. Tinha saudação? Tinha, né? Estava escrito Oi, Tony. Tinha assinatura lá embaixo? Tinha, mas alguma coisa estava faltando nesta carta. Vocês conseguiram perceber? Isto mesmo, não tinha o local. Da onde será que o Hugo estava escrevendo esta carta? Olhem lá, não tem a cidade e nem a data dessa carta. Imagine se a carta demorasse demais para chegar lá no Tony. Ele não ia saber quando o Hugo escreveu, né? Então não podemos esquecer disso. Então agora nós vamos observar aqui que a professora trouxe uma carta para nós estarmos montando juntos, certo? Deixa a professora pôr esses aqui do ladinho que nós vamos ocupar depois. Eu esqueci de contar para vocês. Também, além da carta,
Era muito usado o cartão postal. Então se eu ia visitar algum lugar, se eu ia passear, eu comprava um cartão postal daquele lugar e aqui atrás eu escrevia a mensagem toda no cartão, punha o endereço da pessoa direitinho, eu nem precisava colocar dentro de um envelope. Tudo certinho, o selo, e eu enviava para a pessoa. Ou podia ser apenas um cartão postal que eu achasse bonitinho para eu querer, né, mandar para uma pessoa querida. Ó lá, mesma coisa, tem o espaço para eu colocar o endereço da pessoa, tudo certinho. Então vejam como era legal isso, né? Então a professora trouxe aqui uma carta, mas ela tá meia fora de ordem, ela está toda... não vamos dizer bagunçadas, né? Mas ela está toda fatiada. E vocês vão então me ajudar a colocarmos essa história em ordem, certo? Vocês lembram lá qual que é o primeiro pedacinho que nós precisamos colocar na carta? Primeiro de tudo é o quê? Ó lá. Nós temos aqui Ponta Grossa, 13 de março de 2020. Temos aqui, querida Júlia, um forte abraço. Temos aqui, vou terminando por aqui, deixei o feijão cozinhando, vou acabar de preparar o almoço. Mas meu filho tem Facebook, ele já insistiu para eu ter um Facebook, acho que não é por aí que a gente vai começar, né? Olá, espero que essa carta encontre você bem e feliz. Na última carta você me pediu para mandar um e-mail. Mudando de assunto, que bom que vamos nos encontrar. Isto mesmo, nós vamos começar pela data, né? O local e a data. Então, olha lá. Ponta Grossa. Isto mesmo. Lembram o que vem depois do local e a data? A saudação. Isto mesmo. Olha lá. Querida Júlia. Olha lá. Querida Júlia. Agora, desses pedaços aqui, qual será que é o pedaço que se encaixa para a gente iniciar a carta? Vou terminando? Não, né? Esse a gente já sabe que vai ser lá no final. Um forte abraço? Acho que também não é aqui, então já vamos deixar lá para o final. O forte abraço acho que também é o finalzinho. Meu filho tem Facebook e já insistiu para que eu tivesse um também? Acho que esse também não vai se encaixar. Eu acho que é esse aqui, ó. Olá, espero que esta carta encontre você bem e feliz. Isto mesmo. Olá, querida Júlia. Espero que esta carta te encontre bem e feliz. Daí temos aqui, na última carta você me pediu e mudando de assunto. A gente não vai começar a carta mudando de assunto, né? Então vamos ver lá. Isso mesmo, na última carta você me pediu. Na última carta você me pediu para mandar e-mail para você. Cogitou até a ideia de um perfil numa rede social. Você vai me desculpar, mas não levo jeito para essas modernidades, não. Não levo jeito para essas modernidades? Agora eu acho que vai entrar a parte do Facebook, né? Então, ela continua dizendo... Meu filho tem Facebook e já insistiu para que eu tivesse um também. Mas não permito e não tenho nem vontade de mexer. Prefiro comunicação por carta. Gosto de escrever.
Gosto de escrever, gosto do ritual de colocar a carta dentro do envelope, ir até o correio, comprar o selo, selar a carta e aguardar a resposta. E agora, será que ela já vai terminando? Não, mas nós temos mais um pedaço da carta. Mudando de assunto, né? Que bom que vamos nos encontrar no casamento da Alice. Estou tão animada, já mandei fazer o vestido. Você sabe como eu sou, prefiro mandar costurar do que ficar na loja experimentando um monte de roupas. Não tenho paciência. Vou terminando a carta. Vou terminando por aqui. Deixei o feijão cozinhando. Vou acabar de preparar o almoço. Um forte abraço. Mas faltou uma coisa aqui. Faltou a assinatura. De quem será que poderia ser essa carta? Vamos escrever então aqui o nome de alguém. Eu vou escolher o nome Mariana. Olá, terminamos a nossa carta. Mas quando eu escrevo uma carta, tem uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum. É o envelope, porque é no envelope que vai aparecer o endereço. Aqui a professora trouxe um exemplo de envelope. Olha aqui, ó. Tá aqui o endereço, né? O nome da pessoa, o endereço. E uma coisa muito importante que não pode faltar no envelope é o CEP, que se chama Código de Endereçamento Postal, que é um número que a rua recebe para que o carteiro possa se localizar para entregar esta carta. Então ali na telinha apareceu o que não pode faltar nesse envelope. Então o nome completo da pessoa, a rua, o número da casa, o bairro, a cidade, se for, né, para outro país, o país também, e o CEP. E atrás eu tenho que colocar quem está mandando essa carta, que é o remetente. Vou colocar meu nome completo, a rua, o bairro, a cidade, né, se for de outro país também, e o CEP que eu estou escrevendo. Então nós falamos um pouquinho sobre a carta, mas hoje em dia nós vimos que a carta é pouco usada, não é verdade? Hoje em dia nós temos outras formas de estarmos falando com as pessoas. Ali na telinha vai aparecer o e-mail, né? Vamos aqui ver o e-mail, que também, ó, tem um endereço para uma pessoa que eu vou colocar. Eu vou colocar um assunto e a minha mensagem. O e-mail a pessoa pode receber instantaneamente. Ele chega bem rapidinho para a pessoa. Outra forma que eu tenho é pelas redes sociais, o bate-papo, né? Temos o Messenger, que é uma forma de bate-papo que eu posso estar conversando com as pessoas na mesma hora também. Também temos, esses vocês conhecem muito bem, né? As mensagens do WhatsApp, que eu posso estar conversando com as pessoas, perguntando, respondendo ali na mesma hora. E um recurso muito interessante que nós temos nas mensagens do WhatsApp são os emojis, né? Que são aquelas carinhas amarelinhas que representam as nossas emoções, as nossas ações, os nossos sentimentos, né? Então, se eu tô bravo, muitas vezes eu não preciso falar ou escrever isso. O que que eu faço? Eu mando uma carinha lá, bravinha, e a pessoa já fica sabendo que eu não estou bem, né? Então, vamos ver se nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Ler e interpretar e compreender o gênero textual conto infantil. Fizemos isso? Fizemos com a história A Carta de Hugo. Muito bem. Identificar os gêneros textuais carta, e-mail, mensagem de WhatsApp, reconhecendo sua função social. Fizemos isso? Sim. Entendemos a carta, conhecemos, montamos uma carta juntos, a professora mostrou o e-mail para vocês, vimos as mensagens do WhatsApp, que essas vocês conhecem bastante, e vimos que tudo isso serve para quê? Para nos comunicar. Obrigada, crianças, por estarem juntos comigo aqui hoje e nos encontramos na próxima aula. Tchau! Vem aí,
Matemática. Boa tarde, crianças. Tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam bem, que estejam acompanhando as aulas, estejam aprendendo cada vez mais, né? E vamos então para mais uma aula com a professora Célia, né? Mais uma aula de matemática. Vamos ver quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá. Então, os objetivos são identificar localização e pontos de referências nos trajetos do dia a dia. Descrever roteiros e itinerários, que faz parte da geometria, tá? E para que a gente possa iniciar a nossa aula, a gente vai trazer aqui para vocês uma história. Uma historinha que ela vai começar na telinha, mas ela vai terminar aqui na malha quadriculada. Vamos ver qual que é a nossa história de hoje? Um passeio no zoológico. Luca e Helena são primos e resolveram fazer um passeio no zoológico. Estavam muito felizes, pois há muito tempo não se viam e não passeavam juntos por conta da pandemia. No entanto, ao chegarem ao zoológico, algo inesperado aconteceu. O que será que aconteceu com os dois primos? Pensem aí, parem para pensar. Vamos colocar a imaginação para funcionar. O que será que aconteceu no passeio deles, que eles estavam esperando tanto? Sabe o que aconteceu? Eles se perderam. Eles se perderam no zoológico. Se distraíram, de repente comprando um sorvete, fazendo alguma coisa, e acabaram se perdendo. Aí, para que a gente possa ajudá-los a eles se encontrarem, a gente colocou um esquema aqui do lugar onde eles foram, né? Do zoológico. Então, se vocês observarem aqui, a gente colocou a situação deles aqui na malha quadriculada, né? Então, como que a gente percebeu? Que o Luca estava na entrada do parque e a Helena na saída do parque. Então, vejam como eles estavam em pontos bem diferentes, né? Um estava na entrada e o outro na saída. Mas, como eles estavam com os celulares, então, e eles ficaram, né, um pouco nervosos, então o que que aconteceu? A Helena resolveu ligar para o Luca e falar que ela estava na saída. Porém, ele não sabia como chegar até a saída. Aí, ela estipulou, ela organizou um roteiro. Ela pensou rapidinho e disse: calma aí, eu vou te dar algumas dicas, eu vou organizar um roteiro e você vai seguindo esse roteiro direitinho e com certeza você vai me encontrar na saída do zoológico, certo? Tá bom. Então, como ela sabia que ele estava no parque, na entrada, então o que que ela falou para ele? Que ele teria que se deslocar até o posto de informações. Então, aqui nós temos um zoológico na malha quadriculada, né? Então, com pontos aqui de referência, certo? Porque o que ela falou para ele? Preste muita atenção nos pontos de referência que eu vou te indicar para que você possa me encontrar. Então, como que aconteceu? O Luca, ele estava na entrada. Então, o que ela falou para ele? Para ele se deslocar até o posto de informações, certo? Então, que ele caminhasse em frente, à sua direita, à sua esquerda aqui, e viesse até o posto de informações. Muito bem. Aí ele falou para ela: já cheguei no posto de informações. E agora, o que que eu faço? O zoológico, ele é muito grande. Não se preocupe, você está no posto de informações, agora você vai se deslocar até o espaço onde estão os macacos, caminhando em frente aí ao posto, certo? Você localizou o espaço? Sim. Então, o que que aconteceu? Ele se deslocou até o espaço onde estavam os macacos. Aqui ele já começou a ficar mais aliviado, porque ele viu que estava dando certo ali toda a orientação que ela estava dando para ele, né, desse roteiro. Muito bem. Agora que você chegou até o espaço dos macacos, você vai se deslocar até o espaço das onças. Observe as onças lá, que vai ficar à sua esquerda. Então, o que que ele fez? Muito bem. Ele localizou o espaço das onças e foi até lá.
Vejam todo o trajeto que ele fez desde a saída aqui do início do zoológico, ali da entrada onde ele estava. Muito bem. Chegou até o espaço das onças? Sim. Agora, se você olhar para frente, você vai observar aqui que existe um lago, que é o Lago dos Patos. Você vai se deslocar até lá. Muito bem. Então, o que aconteceu? Ele veio até o Lago dos Patos. Quando ele chegou até o Lago dos Patos, o que ela falou para ele? Muito bem. Então, agora, você já está bem próximo da saída, que é onde eu estou. Então, do Lago dos Patos, você vai olhar para a sua direita e você vai encontrar a saída, porque é só ir reto. Então, o que ele fez? Ele conseguiu se deslocar e aí, então, eles se encontraram e ficaram juntos novamente. Então, crianças, observem nessa história aqui fatos bem importantes. Vejam bem, teoricamente eles estavam perdidos, né? Então, o que aconteceu? Através das orientações, através de um roteiro que ela elaborou, né? Porque ela prestou atenção nos lugares, ela conseguiu ajudá-lo a chegar até a saída ali onde ela estava. Então, observem que ele teve que passar por pontos. Ela usou o quê? Pontos de referência. O primeiro foi o posto de informações, o qual, de repente, se eles não tivessem telefone, né, qualquer coisa, ele poderia também pegar informações ali para poder chegar até a saída ali do parque, né? Então, o primeiro ponto de referência foi o posto de informações. Depois ele se deslocou até o espaço dos macacos, depois até o espaço das onças, até o Lago dos Patos, inclusive, e por final ele conseguiu chegar até a saída onde ela estava e eles se encontraram. Mas observem que tinha o espaço dos leões, o espaço dos elefantes, tinha também o espaço das zebras, só que o caminho a forma que ela encontrou de fazer com que eles se encontrassem mais rapidamente foi através do quê? Desse ponto de referência aqui. Ela poderia ter usado os outros? Sim, poderia, né? Desde que as orientações fossem exatamente precisas para que ele não se perdesse mais. Então, observem aqui o roteiro, né, que ela organizou e o trajeto que ele fez, ó, o percurso, tá? Aqui nas setas verdes. E dessa forma, então, eles conseguiram se encontrar. Então, vejam como, se vocês observarem bem, nós temos aqui toda uma situação bem interessante, que é importante que nós, quando nós estivermos num local, a gente consiga observar, perceber os pontos de referência para que a gente não se perca, né? Então, como ela foi esperta e ela prestou atenção em todo o trajeto que ela fez, então foi esse trajeto que ela orientou ele a fazer e dessa forma eles conseguiram se encontrar e resolver o problema, né? E com certeza prometeram um ao outro que não iriam se perder mais, certo? Prestar mais atenção quando saíssem juntos. Então, dessa forma, e isso é muito comum acontecer. Então, por isso que é sempre importante, no local onde nós estivermos, nós prestarmos muita atenção nos pontos de referência, em todas as situações, em todos os detalhes que estiverem à nossa volta. Mas, nós utilizamos aqui alguns termos que é bem importante a gente poder saber. Vamos lá, então? Quais termos que a prof usou aqui nessa aula? Vamos lá? Vejam, nós utilizamos ali a palavra, né, o itinerário, né? O que na verdade é o itinerário? É o roteiro de viagem ou o percurso que se pretende seguir ou que será feito de um local para o outro. Então, vocês observem que um estava na entrada e outro na saída. Quem é que teve que percorrer o roteiro que foi elaborado pela Helena? Foi o Luca, né? Então, a partir do momento que ele prestou atenção, ele conseguiu se deslocar do local onde ele estava, seguindo as orientações que ela deu dentro desse itinerário e, com êxito, conseguir encontrá-la na saída do zoológico, né? Mas também a prof usou um outro termo bem importante. Vamos ver qual é?
é o ponto de referência, né? O ponto de referência, ele nada mais é do que o lugar, o endereço, data, o acontecimento que serve como referência, indicando a localização aproximada para que alguém se oriente. Por exemplo, podem ser mercados, bares, escolas, postos de saúde, entre outros. No caso aqui da nossa malha quadriculada, do nosso simulado aqui de zoológico, quais foram os pontos de referência, pontos importantes que serviram para que ele se orientasse e chegasse até ela? Então, o posto de informações, o espaço dos macacos, o espaço das onças, o lago dos patos e, finalmente, a saída. Então, se você observar aí na tua vila, no teu bairro, na tua cidade, você vai encontrar muitos pontos de referência. E um ponto de referência, ele não precisa ser um lugar todo chique, todo arrumado, um prédio alto, não. Pode ser a casa da costureira que mora na vila, desde que ela seja uma pessoa muito conhecida, ela pode ser sim um ponto de referência. Pode ser uma praça, pode ser um lago, pode ser um hospital, pode ser uma escola, uma creche. É um lugar que as pessoas conheçam e que possa servir de orientação para esse deslocamento da saída, né? Lembrando que nós temos que ter um ponto de saída e nós temos que ter um ponto de chegada, certo? Então, desde que esses espaços eles sejam conhecidos e eles facilitem esse deslocamento, essa orientação, nós podemos também chamar de ponto de referência. Espero que vocês já comecem a pensar aí em casa quais são os pontos de referência aí próximos à sua casa, tá bom? Mas aqui nós vimos uma situação em que eles estavam caminhando pelo zoológico, tá? Mas será que a gente consegue se deslocar apenas caminhando? O que vocês acham? Acho que não. Então vamos ver qual outra forma também que a gente tem de se deslocar? Podemos também observar que esses deslocamentos a gente pode também fazer com carro. Podemos fazer de ônibus, podemos fazer de bicicleta, enfim, né? E nessa maquete aqui, a gente trouxe uma situação de uma zona urbana, né? De uma vila, de um bairro, de repente, né? Algo aí próximo onde vocês moram também. Vocês vão observar que tem detalhes aqui que são muito comuns. Então, o que nós temos aqui na nossa maquete, né? Nós temos aqui, nós simulamos aqui uma situação, né? Como eu já disse, de um bairro, de uma vila, onde nós temos aqui uma rotatória e nós temos também as quadras, né? Observem que nessas quadras nós temos várias construções, né? Nós temos ali, uma região que foi modificada pelo homem, né? Então, por que nós temos? Nós temos o asfalto, nós temos as casas, nós temos as gramas que foram plantadas, tudo mais. Então, primeiro, vamos observar aqui para que a gente possa entender a nossa maquete. Então, nós temos aqui a rotatória, nós temos aqui um edifício, né, o edifício Primavera, nós temos aqui a casa da Giovana, né, nós temos aqui prédios, nós temos aqui, né, outra casa, nós temos o posto de saúde, nós temos a farmácia, nós temos a igreja e uma casa de jardinagem. Então a gente simulou aqui uma situação de uma vila, né? Para que a gente possa perceber também, crianças, os trajetos. Então vejam, se eu sair, vamos supor, da casa da Giovana e eu quiser vir até a igreja, qual percurso eu tenho que percorrer, né? Qual o percurso mais longo, qual o percurso mais curto, qual o meu ponto de partida, qual o meu ponto de chegada, né? Por exemplo, se eu quiser ir da igreja até o edifício Primavera, que tipo de percurso que eu tenho que fazer? Certo? Então observem que ou sair do edifício até o posto de saúde, ou do posto de saúde até a farmácia, ou então até a casa de jardinagem. Então vocês observem, crianças, que aqui nós temos vários pontos de referência. E esses pontos de referência, eles vão nos auxiliar o nosso deslocamento. Então, dependendo do lugar onde a gente queira ir, então nós temos que já planejar o nosso roteiro. Qual é o caminho mais próximo, né? Então, veja aqui, ó, os carros estão na rotatória. Por exemplo, se eu sair da casa da Giovana, eu tenho que observar se não tem nenhum pedestre aqui na faixa de pedestres. Aí eu pego a rotatória, veja que é todo um percurso. Ó,
passei pelo posto de saúde, cheguei até a igreja. Então, qual o caminho mais curto? Eu tenho que ter esse discernimento, esse senso de localização, para que eu possa chegar nos locais que eu quero o mais rápido possível. Tá, então, mas cheguei até a igreja. Tá, mas se eu quiser, de repente, ir até o posto de saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me deslocar até lá, para que eu possa chegar no posto de saúde, que também é uma referência do bairro, né? Então aqui as pessoas elas necessitam desse atendimento, e para que elas possam se deslocar até esse local, elas podem ir tanto a pé como de carro, podem ir de ônibus também, mas tem que ter o senso de localização, né? Por exemplo, eu saio do posto de saúde e eu quero ir até a jardinagem. Então, vejam que eu tenho todo um percurso para mim poder percorrer e chegar ali aonde eu quero, certo? Que é a casa de jardinagem. Então, dessa forma, nós temos que também observar, crianças, o local onde nós vivemos. Nós temos que saber quais são os pontos de referência do nosso bairro, não apenas com o objetivo que de repente um dia a gente possa se perder, claro que não, mas que a gente possa percorrer por esses espaços de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila, sabendo que, caso algo aconteça, ou mesmo por um motivo de segurança, quando vocês saem de casa, é sempre importante que vocês comentem com as mães, com os pais, né, com o pai ou a mãe: olha, eu vou em tal lugar. Por exemplo, eu vou lá no Edifício Primavera, aqui um exemplo, né, na casa lá do meu primo. E quando vocês chegar aqui, vocês realmente permaneçam no lugar, para que, caso, né, algo aconteça, a mãe precisa entrar em contato com você e saiba. Então, essa questão de localização, ela é extremamente importante. E para isso, nós temos que conhecer, nós temos que observar o espaço que nós estamos e elaborando roteiros, né? Quando a mãe pede para vocês irem na casa de alguém, num determinado lugar, vocês já têm que programar esse roteiro para que vocês possam chegar até esse local com segurança e o mais rápido possível. Então, por isso que aqui a gente colocou, né, alguns pontos de referência. Lógico, existem outros, né, como eu falei para vocês, né, existem vários, mas para vocês observarem aqui toda essa questão de roteiro, né, toda essa questão do ponto de referência, que é bem importante. E também a questão dos deslocamentos, né? Então é importante que a gente observe, que a gente tome cuidado. E isso, de repente também, crianças, vocês podem montar em casa um espaço assim, né? Procura montar lá, observar o seu bairro, observar a sua vila e montar com material reciclado, de repente, de uma forma bem simples, né, e divertida. Vocês podem montar aí esses pontos de referência, né, montando roteiros, de repente brincando. Um pode montar um roteiro e pedir para que o outro faça esse roteiro, para ver se realmente pode chegar nos pontos de referência. Inclusive, sempre levando em consideração as saídas e as chegadas. Então, se eu saio de um determinado ponto, eu tenho um roteiro a seguir e eu tenho um destino, né? Eu tenho um lugar a chegar. Então, eu tenho o ponto de saída, vamos supor que seja aqui a casa da Giovana, e eu queira ir até a farmácia. Então, a casa da Giovana seria o meu ponto de saída, meu ponto de partida, e a farmácia seria o meu ponto de chegada, né? Então é muito importante nós termos essas noções aí. E, como eu falei para vocês, de repente dá para a gente trabalhar de uma forma bem simples, mas o importante é que vocês realmente tenham esse conhecimento, essa noção de onde eu estou saindo, aonde eu estou chegando, qual é o caminho mais curto, qual é o caminho mais longo. E principalmente, crianças, o que seria muito interessante que vocês observem, principalmente no lugar onde vocês estão, são os pontos de referência. Eles são extremamente importantes para deslocamento e também a localização, né, que vocês possam aí de repente ter, ou de alguém que possa necessitar, tá bom? Então, dessa forma aqui, opa, caiu um carrinho, né? Então, nós temos aqui um breve esboço aqui de uma situação que é comum de uma zona urbana,
onde nós temos pontos de referência. Alguns estão escritos, estão denominados, mas de repente, vamos supor que aqui, né? Essa casa aqui, ela é casa de alguém que seja muito conhecido na vila, no bairro, né? Pode ser um ponto de referência? Pode. Porque se as pessoas conhecem quem mora aqui e de repente eu preciso me deslocar a algum lugar próximo, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu moro próximo da casa da Ana costureira, eu moro próximo da Juliana que faz salgados. Então, são pessoas conhecidas no bairro que de repente também podem acontecer de se tornarem pontos de referência sim, tá? Além dos que já são, né, das instituições aqui formais, tá bom? Então, dessa forma, a gente coloca aqui para vocês os pontos de referência aí que são extremamente importantes para que vocês possam se localizar, tá bom? E dessa forma, a gente espera que os objetivos de hoje tenham sido alcançados, tá bom? Vamos ver? Quais seriam, né? Então, no caso, se nós formos analisar a maquete, o caminho percorrido são os espaços diferentes, né? Qual o ponto de partida? Qual o ponto de chegada? Qual o caminho mais curto? Qual o caminho mais longo, né? Quais os pontos de referência encontrados? Então, na maquete aqui, nós pudemos observar, né, o ponto de partida, o ponto de chegada, né, que eu posso brincar aqui da melhor maneira possível, o caminho mais próximo, o caminho mais longo, né, e também, como eu já havia dito, os pontos de referência. Guarda bem esse nome aí, que ele é extremamente importante para que vocês possam, né, se localizar, né. E dessa forma, será que a gente conseguiu agora, né, alcançar os nossos objetivos da aula de hoje? Vamos ver? Quais eram? Identificar localização e pontos de referência nos trajetos do dia a dia. Eu acredito que nós conseguimos sim, né? Por quê? Porque a gente conseguiu localizar espaços, a gente conseguiu identificar pontos de referência, que inclusive em casa aí também você vai ter, né, vai começar a observar, né, esses pontos também. E o nosso segundo objetivo, que é descrever roteiros e itinerários. Isso a gente viu, né, de uma forma bem até lúdica, no espaço do Luca e da Helena, quando eles se perderam no zoológico, né, que ela estabeleceu todo um roteiro ali de localização, de itinerário, de percurso, para que ele pudesse alcançá-la, né, ali na saída do parque, encontrá-la, tá bom? Então, espero que vocês tenham percebido isso e mais tarde na tarefinha vocês registrem lá todo esse conteúdo aí que vocês aprenderam. Vamos para a tarefa então? Vamos para a tarefa do segundo ano. O patinho distraído perdeu-se da mamãe, Pata e seus irmãos. Para isso, ele terá que percorrer um caminho. Ajude-o a encontrar sua família seguindo as orientações da legenda. Pinte o caminho percorrido pelo patinho. Então vejam lá, ó. Nós temos uma entrada, né, ali um ponto de partida, que é o patinho e a flechinha ali. Aí tem uma legenda do lado. Então ali diz, tem uma flechinha e o número 4. Então significa que ele tem que percorrer 4 quadrinhos. Depois, quando ele chegar no 4º quadrinho, aí tem uma flechinha para baixo e o número 5. Então ele tem que percorrer esses 5 quadrinhos ali, né, na setinha descendo. Até chegando ali no final, ele tem que percorrer mais 3 quadrinhos em direção à mamãe Pata e seus irmãos, certo? Então é importante que vocês pintem o caminho percorrido ali, levando em consideração essas orientações ali da legenda, para que ele possa encontrar ali a sua família, certo? Vamos para outra tarefa? Agora sim, né? Vamos lá, construa uma maquete do trajeto de sua casa até um ponto de referência do seu bairro utilizando material reciclável. Se precisar de ajuda, peça para seus familiares uma forcinha, né? Dá uma forcinha ali. Depois de pronto, fotografe ou faça um vídeo e mande para nós apreciarmos seu trabalho de matemática. Tenho certeza que ficará maravilhoso. Contamos com a sua participação. Então,
Dessa forma, crianças, nós chegamos ao final de nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Construam uma maquete, bata foto, faz vídeo, manda pra gente aí para que vocês possam também aprender de uma forma mais gostosa, prazerosa e contribuindo aí para as nossas aulas também, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.